Amém. Amém. Muito bem, eu vou pedir então que você, por gentileza, abra a sua Bíblia em Apocalipse 16. Eu quero compor esse texto de Apocalipse 16, os primeiros 21 versículos, com dois outros. Um que lemos já de manhã em Isaías 66, versículo 24, na realidade, versículo 16 e versículo 24. E também Marcos no capítulo 9, versículo 42 a 48. Então, esses textos, não é, que nós vamos ler, porque nós vamos tocar em cada um dos aspectos desses textos. Então, vamos ler Apocalipse primeiro, esse livro que tem sido para nós uma inspiração. Eu confesso que, como pastor, eu tenho aprendido muito no livro de Apocalipse. Já li muita coisa sobre o livro de Apocalipse, já lecionei sobre o livro de Apocalipse, mas desta vez está sendo muito diferente. O livro de Apocalipse tem sido muito precioso. Eu espero que esteja sendo para você também. Então, Apocalipse no capítulo 21, primeiramente, no capítulo 16. Capítulo 16 de Apocalipse. Ele diz assim: ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram, para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra.
Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Pela manhã, nós falamos nesse texto sob o título Julgamento e Castigo Divino. Esse foi o título da mensagem, com a ideia de que a ira, o furor e a cólera de Deus é aplicada sobre toda a ordem criada. Homem, animais, as coisas, tudo por causa da corrupção do pecado. Então, a ira de Deus, a cólera de Deus, o furor de Deus são adjetivos que alguns especialistas, alguns intérpretes, algumas versões colocam para nós para mostrar a inadequação do pecado, da corrupção e a santidade de Deus. Então, nós trabalhamos sob esse título, Julgamento e Castigo Divino. Nós vimos o quanto o homem é abordado, o quanto o homem sofre na sua experiência humana, na sua humanidade, por conta desses castigos. Especialmente aqueles que foram marcados com o sinal da besta. Porque, como nós vimos pela manhã, esses momentos de grande tribulação, a igreja, ela será preservada aí desses momentos de sol causticante, por exemplo. Quando nós olhamos as pragas lançadas ali na saída do povo do Egito, como a partir das pragas lançadas ali por Deus sobre o povo do Egito, o povo de Deus foi preservado. Então, de manhã nós trabalhamos bastante essa ideia, mas olhando o homem de uma perspectiva do quanto ele vai sofrer, não é? O homem como todo, e principalmente aqueles que têm o sinal da besta, aqueles ímpios, aqueles que não têm a marca do Espírito Santo, a marca de Deus na testa, não é? Então, essa foi a ênfase que nós demos pela manhã. Esses outros textos, o texto de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 42, é um texto que, à primeira vista, você pode não entender a sua conexão, mas nós percebemos o ensino de Jesus sobre a realidade da punição sobre o homem ímpio. A realidade da punição sobre aqueles que não têm a marca da promessa, que não têm a marca do Espírito Santo. E o texto diz assim, a partir do versículo 42 do capítulo 9 de Marcos: E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno. Inferno aqui não é só mundo dos mortos, o Hades, mas é o Guiena, é o inferno mesmo, lugar de tormento, e lugar de tormento eterno. E ele diz, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, da ideia de eternidade, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga.
E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, esse texto nos mostra a realidade do ser humano, aquele que não tem a marca de Deus, irá experimentar não só no momento da grande tribulação, no momento das grandes chagas, no momento do calor intenso do sol, no momento em que os montes desaparecerão, não só nos momentos em que o mar e os rios serão transformados em sangue, como de um sangue morto. Não só nesse momento, mas depois. Ou seja, realidade eterna. A realidade eterna de castigo. É uma realidade eterna de longura, vamos dizer assim, da presença de Deus, onde experimentarão talvez muito mais do que aquelas coisas que experimentaram nos tempos da grande tribulação, onde Deus aplica justiça sobre o ser humano, sobre toda a criação, todo ser criado, toda a ordem criada, como final dos tempos. Nós já vimos um pouquinho sobre esse final dos tempos no quinto selo. Nós já vimos um pouquinho do final dos tempos na quinta trombeta. É o mesmo momento, só que com perspectivas diferentes. Lá nos selos e nas trombetas, nós vemos uma visão do fim, mas não um fim, uma visão absoluta do fim, uma visão parcial do fim. Ou seja, é Deus abordando de maneira relativa o ser humano em relação à justiça que é necessário que ele aplique diante da nossa corruptibilidade, do nosso pecado e a sua santidade. Mas, nas 7 taças, isso é feito de maneira absoluta e total. Então, a visão que nós temos, como nós dissemos pela manhã, a visão que nós temos das 7 taças é a visão do castigo de Deus, da punição de Deus em relação à corrupção do ser humano, e que agora mostra-se como um fim. E, como nós dissemos pela manhã, a expressão do pastor Hernandes é muito apropriada, dizendo que o derramamento da sétima taça, do 7º flagelo, é a remoção do tempo e da história, substituindo isso pela eternidade. É aquilo que o verso 17 do capítulo 16 diz. Está feito. Está feito. A partir daí, essa eternidade só tem 2 opções. Ou diante de Deus, ou longe de Deus. Então, o tema desta noite, o título dessa noite, seria julgamento para a eternidade, e não julgamento como castigo divino, olhando as 7 taças, ou 7 flagelos, mas o julgamento em termos de eternidade. E nesse momento, nós pudemos ver o que esse texto de Marcos mostra da visão de Jesus quanto a essa realidade. É essa realidade que precisamos nos preocupar. Em relação a nós, se não tivermos a certeza da salvação, em relação aos que estão ao nosso redor, os nossos pares humanos, em relação ao que eles poderão experimentar eternamente. E o texto de
Isaías diz ali que, no capítulo 66, no versículo 16, nós não lemos, diz, porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Versículo 24 agora diz, eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá. Olhe, o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. À medida que essas taças vão sendo jogadas, elas atingem em primeiro lugar o homem. Isso implica em destruição não só da natureza, de todas as coisas, inclusive Pedro fala na sua segunda carta que a realidade, o mundo se desfará com fogo, não mais com água. Então, é bastante coerente isso em relação ao todo. E o ser humano também será destruído, mas será destruído com dor. Só que ele será destruído, mas não será aniquilado. Isso significa que existe eternidade para o homem. E é esse momento que eu quero parar um pouquinho aqui para refletir um pouco sobre a participação, não no processo de finale, de grande finale, não é? Esse processo ali dos homens vivendo aquele momento da tribulação, mas como participantes do pós-processo. Esse pós-processo de grande final, esse pós-processo de tribulação é o foco das minhas atenções agora. Considerações aí iniciais que eu quero fazer, porque nós vamos voltar a falar nisso, talvez no capítulo 20 aí de Apocalipse, em termos desse pós-processo, essa eternidade. Nós temos uma classificação aí. Só existirão 2 tipos de pessoas. Um tipo, aqueles que são marcados com o selo de Deus e terão vida eterna. E aqueles que são marcados com o selo do anticristo, que são os seguidores do dragão. Aqueles que foram marcados com o selo de Deus são os seguidores do Cordeiro, como nós já vimos no capítulo 14, capítulo 15, os seguidores do Cordeiro. Então, esses 2 tipos de pessoas. Aqueles que foram marcados com o selo de Deus estarão em bem-aventurança eterna. Nós vimos aí no capítulo 7. Quando nós vemos o livro de Apocalipse, quero abrir um parênteses e fechar logo em seguida, nós não temos como ficar só naquele texto, nós precisamos passear aí em alguns textos que estão dentro dos 7 selos, alguns textos que estão dentro das 7 trombetas. Por quê? Porque eles têm a ver com o mesmo momento, visto de maneiras diferentes. Então, quando nós vimos, por exemplo, o capítulo 7, a partir do versículo 10, nós vimos assim ali, a partir do versículo 13, desculpe. Versículo 13, ele diz... capítulo 7 de Apocalipse, não Marcos. Capítulo 7, a partir do versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são esses? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Essa foi uma pergunta que um dos anciãos, uma pergunta que um dos anciãos fez para João, falando da visão dos glorificados. Um pouco antes, ele falou sobre a visão dos 144 mil. Mas aqui ele estava falando, esse contexto, primeiro, a partir do versículo 9, sobre a visão dos glorificados. E o ancião disse: quem são esses? Quem são esses? De onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe.
Então ele disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, essa é a realidade olhada aqui, naquele momento, que é o mesmo momento, mas vista de uma perspectiva diferente do capítulo 16, do grande final, depois da grande tribulação, mas que os mortos em Cristo já desfrutam, e que aqueles que ainda estiverem nessa grande tribulação vão desfrutar. Então, esse pós-processo tem a ver com esse estado de vida eterna e participará esses que são selados com o selo de Deus. E que no texto fala que são os seguidores do Cordeiro. No entanto, esse outro grupo, porque só tem esses dois, aqueles que são selados por Deus e aqueles que são selados pelo anticristo, pelo dragão, né, são seguidores do dragão, eles vivem atormentados para sempre. Capítulo 14, versículo 9 a 11. No capítulo 14, o que nós vemos aí é uma antecipação aí do final, é antes do sétimo, antes do lançamento das taças. E a partir aí no capítulo 14, a partir do versículo 9, ele diz para nós assim: seguiu-se a este outro anjo, ou seja, estava ali aqueles 3 anjos, não é? Nesse contexto aí do cântico dos 144.000. E seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Imaginem, não sei se dá para imaginar, eles sendo atormentados e vendo a bem-aventurança dos santos. Só isso já vai ser um tormento. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Então, nós vemos aí aspectos da vida eterna e os aspectos do castigo eterno, da punição eterna, mostrando para nós que existe um pós-processo. E nós temos falado de grande tribulação, mas às vezes nós nos esquecemos do pós-processo, ou do pós-grande tribulação, que vai ser muito mais grave. Por quê? Porque tem a eternidade toda, sem fim. A ideia aqui de vida, de castigo eterno, essa palavra eterno, tem a ideia de sem fim. Não tem fim. É difícil nós tentarmos entender isso, não é? Com a nossa razão humana, não é mesmo? Nós tentamos parar e refletir e fazer comparações, que é como funciona a nossa mente. Quando tentamos compreender as coisas, nós fazemos comparações com alguma experiência conhecida, para entendermos alguma experiência que se avizinha. Então, nós tentamos comparar com alguma coisa conhecida, mas é difícil comparar com alguma coisa conhecida uma visão desta. Então, esse pós-processo,
esse pós-tribulação, existe em duas dimensões. Uma, vida eterna na presença de Deus, como o capítulo 7 fala, e outra, para aqueles que têm a marca da besta, não é? A marca do dragão, aqueles ímpios que não são de Deus, que é o de serem atormentados para sempre. De maneira geral, o ser humano, ele não entende isto, ele não entende essa eternidade. Primeiro, ele não entende a eternidade. E, de uma outra forma, ele também não entende ele não entende a eternidade e ele não entende esse sofrimento. Então, ele fica na sua mente somente com a ideia da experiência humana. Então, ele nem se preocupa com o depois, como se a morte fosse resolver tudo. Por isso é que muitas pessoas, quando se referem a alguém que morreu, diz assim, ele descansou. Não é mesmo? Certamente você já ouviu alguém dizer isso. Mas ele descansou, como se fosse ali um momento de consolo. Talvez para exercer consolo em relação a outra e buscar consolo para si mesmo. Mas, segundo o que a Bíblia diz, ele descansou, ele descansará, dependendo de em qual das duas classificações ele se encontra. Será que ele se encontra entre aqueles que são selados por Deus? Ou será que ele se encontra entre aqueles que são selados pelo anticristo? Ou seja, será que ele foi... será que ele já recebeu Jesus no seu coração? Será que ele já tem uma experiência de novo nascimento? Se não, nós não podemos ter essa certeza de que ele descansou. Existe uma linha muito comum a partir do século XVIII, a partir do iluminismo. Iluminismo é uma corrente filosófica que coloca o homem em primeiro lugar, a inteligência do homem em primeiro lugar, a razão do homem em primeiro lugar. É o iluminismo que destrona Deus. É o iluminismo que coloca Deus no plano inferior. É o iluminismo que conduz o homem ao secularismo, ou seja, buscar as coisas do presente século. Existe essa corrente chamada universalismo, que diz que ninguém vai se perder, principalmente aqueles influenciados, aqueles cristãos influenciados pelo iluminismo, que têm em mente a salvação, que têm em mente a tribulação, que têm em mente o céu, que tem em mente a promessa de Deus para o céu, mas não está firme na mente dele de que ou alguém está salvo por Cristo ou está perdido sem Cristo. E começa a defender a ideia de que não se perde. Que, aliás, alguns não conseguem entender, como nós dissemos pela manhã, uma harmonia entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Alguns dizem assim, como um Deus tão amoroso pode fazer com que pessoas fiquem perdidas e atormentadas para sempre? Então as pessoas não conseguem entender. E, inclusive, coloca a culpa em Deus. Coloca dizendo assim, como Deus pode fazer isso? Como se Deus é quem fizesse isso. Então, essa corrente do universalismo que diz que aqueles que são cristãos, não é?
Porque aqueles que não são cristãos nem entendem essa questão de perder-se ou não perder-se. Quem não é cristão começa a entender que morre agora e volta daqui a pouco para pagar os pecados, para aprender a viver, não é? Como um motorista de um táxi me disse há alguns dias atrás, não é? Mas uma pessoa dessa tem que morrer mesmo para ver se volta melhor. Aí eu disse para ele assim, e o que Jesus Cristo fez na cruz? Valeu para quê? E aí a gente começou a conversar ali sobre isso, não é? Mas quem não é cristão, ele não tem essa ideia de céu. Agora, geralmente os cristãos que têm a ideia de céu, mas estão tão influenciados por essa corrente do universalismo, entende que todos vão se salvar, inclusive alguns dizem, alguns maus, não é? Algumas pessoas más mesmo, eles vão participar de algum tipo de vida e pagar o que fizeram, como se fosse um estado intermediário. Quem sabe aí o que a Igreja Católica, pelo menos até um tempo atrás, trabalhava muito, agora menos, a ideia do purgatório. Orígenes viveu no ano 120, 130, ele chegou a dizer, era um teólogo, era um cara sério, não é? Sério, era um teólogo, e que ele chegou a dizer, olha só, pasmem, e no final, até o diabo se converteria. Até o diabo não participaria desse estado de tormento eterno. Esse é o extremo. Mas esse universalismo é que faz com que nós não nos importemos tanto com as pessoas que vão se perdendo e que morrem. Olha só como nós somos influenciados por esse universalismo, quando nós não fazemos tudo para levar o evangelho às pessoas, para que as pessoas entrem e saiam desse grupo dos que são marcados pelo anticristo, para o grupo dos que são marcados com o selo de Deus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Parece que antigamente a igreja estava muito mais preocupada com isso, e se preocupava com as pessoas, se preocupava com os familiares. Parece que agora a gente acaba deixando as coisas acontecerem. Quem sabe, lá no fundo, entendendo, no final Deus arruma a situação, colocamos em Deus, aí atribuímos a Deus a responsabilidade de corrigir alguma coisa. Ele já buscou corrigir, ele já tomou a forma de homem, o Emanuel já foi uma realidade. Ele já se apresentou na cruz, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, já se apresentou na cruz para oferecer para nós essa marca, esse selo. Cabe a nós, a Igreja de Jesus, está correndo atrás daqueles que não conhecem a Jesus e não se calar, porque não existe esse universalismo. Esses textos mostram, principalmente os de Marcos, que não existe o universalismo. Ou seja, existe o tormento eterno, sim, para aqueles que não estão dentre os que têm a marca de Deus. Então, esse universalismo acaba entrando na igreja e atrapalhando a nossa missão. Por isso é que nós nos envolvemos tão pouco com a missão de levar o evangelho de Cristo. Ora, se nós não levarmos como igreja, quem levará? Essa ideia é altamente reflexiva, no sentido de nós repensarmos essa nossa ação. Ela precisa ser mais efetiva, no sentido de levar o evangelho, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte.
porque senão o sangue vai ser requerido de nós. O profeta Ezequiel já trabalha essa ideia. Esse sangue não pode ser requerido de nós. Então, um dos problemas é o universalismo. O outro problema que existe hoje é a aniquilação, a doutrina da aniquilação. Os maus, os bons, vão viver eternamente com Deus. E os maus vão ser destruídos, aniquilados. Deixarão de ter, inclusive, vida eterna. Essa é outra linha aí que algumas denominações, uma evangélica e outra não, eu não quero mencionar aqui, pelo menos nesse momento, que trabalham essa ideia da aniquilação dos perdidos, daqueles que não são salvos. Ou seja, os que são salvos, os que têm a marca de Deus, vão viver eternamente com Deus. E os que não têm a marca serão aniquilados como um cachorro é, como um gato é, como um animal irracional é. Complicado. Tudo isso para tentar coadunar o amor e a justiça de Deus, porque não consegue entender a harmonia entre o amor e a justiça de Deus. Uma questão é, até que ponto, principalmente, o universalismo está afetando a o nosso estado inerte, de não fazer muita coisa, de ir empurrando com a barriga, deixando as coisas acontecerem. Ah, eu estou orando por ele. Não, você tem que pregar, a gente tem que pregar o evangelho. Essa ideia, nos últimos dias, especialmente, tem mexido comigo em relação aos meus parentes. É como se eu estivesse empurrando com a barriga alguma coisa que eu precisaria estar fazendo agora. Tinha um diácono em Vila Mariana chamado Luiz Araújo. Já está com Jesus. Certo dia, ele fala assim, olha, eu estou indo para o Rio porque eu preciso pregar o evangelho para os meus parentes. Não me esqueço disso até hoje. Muitas vezes, em relação aos nossos próprios parentes, nós estamos neutralizados. Nós estamos parados. O que fazer diante de uma experiência como essa? Entre essas duas possibilidades, vida eterna e castigo eterno, pensando em nós. Eu não sei, eu sei agora, mas como essa mensagem será colocada no YouTube, eu não sei em que ouvidos e em que corações essa palavra cairá. Qual é a sua resposta em relação a essas duas possibilidades? Em qual das duas possibilidades você se encontra? Entre aqueles que têm a marca de Deus na fronte, ou aqueles que naturalmente já têm a marca do anticristo? Porque a palavra de Deus diz que quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, percebam que o estado da ira de Deus sobre o ser humano, que só é tirado a partir do momento que eu atribuo para Jesus o resolver esse problema,
Se eu não faço isso, a ira de Deus sobre a minha vida ainda é corrente. E sendo assim, quem não crê na vida está longe de Deus. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O centro do Novo Testamento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse perecer é perecer assim, perecer espiritualmente, manter-se morto espiritualmente, eternidade adentro. Eu quero concluir essa mensagem novamente, mostrando a vida eterna dos que são salvos. No texto do capítulo 7 de Apocalipse, quando um dos anciãos tomou a palavra e perguntou para João: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Responde: o Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você está aqui? Embora ele tenha falado a grande tribulação, está em vista aqui os crentes da tribulação de todo o tempo, desde a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, como nós já dissemos. Você está aqui? Você está entre estes que receberá esse consolo pessoal de Deus, eternamente, desfrutando da sua presença absoluta, paz absoluta, realização absoluta, que nós nem sabemos o que significa isso. Estamos presos no relativismo da vida. Entendemos a paz absoluta sem problema de doença e sem problema de dinheiro. Entendemos paz absoluta como sendo aquela em que as situações da vida satisfazem o nosso coração. Não, mas não é isso. Todas essas coisas são alegrias e paz relativas. Mas a paz absoluta é aquela que tem a presença de Deus suprindo de pertinho as nossas necessidades. Ou você faz parte do capítulo desses que tem a marca do anticristo, do capítulo 14, a partir do verso 9. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Só existem essas duas possibilidades. Se alguém adora a besta e a sua imagem, talvez você esteja dizendo assim: mas eu não adoro a besta, eu não adoro o anticristo. Quem sabe lá no fundo ele até diga: eu nem sei quem é esse anticristo. Quem adora a besta, que é o inverso de Cristo, é aquele que tem aversão por Cristo.
fazendo um jogo de palavras aí. É aquele que não reconhece Cristo. O Emanuel, o Deus conosco, o enviado, o Messias, para salvar-lhe a vida. Esse está sendo influenciado pelo anticristo. Ele adora no momento em que ele rejeita. Ele adora no momento em que ele tem aversão. Ele adora no momento em que ele diz: esses evangélicos têm cabeça de arroz. Como eu ouvi hoje, alguém me dizer que ouviu de alguém que era de outro grupo religioso. Esse adora a besta, porque tem aversão a Cristo. E cada vez mais nós vivemos numa sociedade aversa a Cristo. Tem aversão à palavra de Deus. E lá vem esse crente com a Bíblia. E lá vem esse crente com essas coisas absurdas. Se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca da testa ou na mão, não necessariamente ele precisa estar se prostrando diante de uma imagem satânica. Quem crê no Filho tem a vida. Simples assim. Não precisa pagar nada. Como Isaías fala no capítulo 55, versículo 1 e 2. Venha, sem dinheiro nem preço. Venha a mim e beba. Está aí uma pergunta que só você pode responder. Você que me ouve. Só você pode responder essa pergunta. Em qual dos dois grupos você está? Feche os seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque, independente dos desafios que vivemos nessa vida, nessa transitória vida, nós temos a marca da promessa. Nós somos marcados pela presença do Teu Espírito habitando em nós. Obrigado pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos, Paizinho, nos use para levar essa mensagem de maneira mais séria. Por favor. Temos estado inertes. Temos estado como que anestesiados até, olhando muito mais e muitas vezes para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios planos, as nossas próprias atitudes, os nossos próprios projetos, e buscando estrutura nessa terra que vai durar um pouquinho mais de tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que somos ministros Teus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o que temos estudado na escola bíblica, que somos ministros da reconciliação. Nós, como crentes em Cristo, somos ministros da reconciliação. Somos aqueles que levamos essa possibilidade através da pregação da Tua palavra, do ensino da Tua palavra, do testemunho da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a sairmos dessa frigidez, desse gelo que muitas vezes nós nos encontramos. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a nossa eternidade já está garantida. Mas tantos outros que são Teus estão à espera da nossa mensagem. Não nossa, mas a Tua mensagem que será e que deverá ser proferida através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.